Eu vi meu nome ser apagado da porta da empresa que eu mesmo fundei. E ninguém teve coragem de me olhar nos olhos. Lembro até hoje da primeira noite em que escrevi o código do nosso produto. Estava sentado no chão da minha kitnet em Belo Horizonte, laptop no colo, 3 copos de café instantâneo na mesa e um ventilador velho girando devagar no canto. Não era bonito, não era confortável, mas era meu. Naquele tempo, eu não tinha sócios, equipe, nem plano de negócios. Só uma ideia e uma obsessão: criar uma plataforma que resolvesse um problema real. Nada de promessas vazias, nada de PowerPoint para investidor. Só produto, entrega, valor. 2 anos depois, éramos 30 pessoas, dividindo uma casa adaptada como escritório e mais de 400 clientes ativos. A cultura era simples: autonomia, respeito, excelência. E funcionava. O que construímos ali tinha alma. E quando o primeiro fundo de investimento nos procurou, não foi porque fizemos barulho, foi porque fizemos certo. A proposta era clara: vender a maior parte das ações, crescer com capital e estrutura, mas manter minha liderança no produto. Em troca, eu mantinha cláusulas específicas no contrato. Entre elas, uma linha quase invisível. Em caso de desligamento sem justa causa, eu teria direito de recompra da empresa por um valor simbólico de R$ 1. Soava ridículo na época. E mesmo assim, deixaram passar. Porque ninguém imaginava que isso seria necessário. Nem eu. Os anos seguintes foram uma mistura de orgulho e frustração. O crescimento veio, junto com salas de reunião envidraçadas, organogramas coloridos e frases em inglês coladas nas paredes. Aos poucos, os valores começaram a escorregar. Contrataram gestores que falavam mais do que ouviam. Começaram a trocar equipes inteiras por talentos de mercado. E o produto? Virou vitrine, perfumaria digital. Algo para agradar o LinkedIn, não o cliente. No começo, tentei conversar, argumentar, mostrar, até que percebi: não estavam interessados em ouvir. Queriam apenas transformar a empresa em algo que pudessem controlar. E eu era o único obstáculo. Vieram os convites para tirar férias, depois as reuniões sem pauta clara, os realinhamentos da diretoria. Um dia, entrei na sala e minha cadeira havia sido movida. Outro dia, meu cartão de acesso parou de funcionar. Pequenos sinais, microagressões, a contagem regressiva silenciosa. Mas eu não reagi. Não me alterei. Só voltei para casa, abri a primeira versão do contrato e reli a cláusula. Estava ali, clara, legal, válida. Então esperei, até o dia em que me chamaram para uma reunião às 18 horas. 3 pessoas. Nenhuma olhou nos meus olhos. Usaram palavras como reposicionamento, nova fase, mudança estratégica. Disseram que meu ciclo havia se encerrado. Assinei os papéis em silêncio. Agradeci. Saí. No caminho para casa, parei numa papelaria e comprei uma nota de R$ 1. Nova, dobrada. Depois, liguei para o meu advogado. Tá na hora. Vamos ativar a cláusula. Do outro lado da linha, silêncio. Tem certeza? Eles não tiveram. Eu tenho. E naquele momento, tudo começou a se mover. O pedido formal foi enviado 2 dias depois do meu desligamento. Um e-mail seco, direto, com o assunto: exercício de cláusula contratual, recompra por valor simbólico. Em anexo, o documento assinado, os artigos citados e o comprovante de depósito. R10, R$ 1. O preço da arrogância deles. A resposta veio 30 minutos depois. Não da diretoria, de um advogado. Um daqueles nomes que falam por trás de empresas que não têm mais voz própria. Essa cláusula nunca foi pensada para ser levada a sério, disse ele, tentando soar firme. Mas foi assinada. Respondi. Vamos contestar. O espírito do contrato. Não é argumento jurídico. Silêncio.
Você não vai ganhar com isso, Luiz. Eu não tô jogando para ganhar. Tô só cobrando o que é meu. E desliguei. A empresa, claro, não ficou parada. Nas horas seguintes, começaram a se mexer. Comunicados internos, reuniões emergenciais, tentativas de apagar rastros, mas era tarde demais. O movimento já havia sido registrado oficialmente. Juridicamente, a empresa havia sido vendida. E aquele R$ 1 já estava na conta bancária indicada no contrato. O mais interessante, muitos dos funcionários nem sabiam que eu tinha saído. Meu nome ainda estava no código-fonte de quase todos os sistemas. Meu e-mail seguia recebendo notificações de builds. E um dos coordenadores técnicos me mandou, por engano, uma planilha com as projeções trimestrais. Ou seja, eu ainda estava em tudo. Só não me queriam presente. No quarto dia, começaram a me procurar. Primeiro, um investidor menor, tentando entender o que estava acontecendo. Depois, uma gerente de RH pedindo uma conversa informal para resolver com maturidade. Por fim, o próprio CEO. O tal que me tirou da empresa sem olhar nos olhos. Isso é uma provocação? Perguntou com voz forçada. Não. É um contrato. Você não vai conseguir manter isso. Os investidores não vão aceitar. Não é uma questão de aceitar. É uma questão de estrutura. A empresa nunca foi deles. Foi alugada. Ele respirou fundo. E o que você quer? Pensei por um segundo. Olhei para a tela do computador, onde piscava a mensagem do meu advogado. O juiz deferiu. Está feito. Quero reconstruir. Do meu jeito. Sem fachada, sem teatro, silêncio de novo. Você vai afundar isso. Não, isso já estava afundando. Eu só tirei a maquiagem. Desliguei. Naquela noite, chamei 2 dos meus primeiros colaboradores, os que estavam comigo na casa adaptada, quando a gente ainda resolvia bug com café e gambiarra. Eles chegaram, calados. Sentaram à mesa. Olharam para mim com aquele velho brilho nos olhos. É verdade? Perguntou um deles. Você voltou? Voltei. Respondi. Mas não para repetir, para reconstruir. E assim começou. Enquanto eles tentavam apagar incêndios com relatórios, a gente reabria os arquivos originais. Enquanto eles montavam painéis de crise, a gente reinstalava os servidores raiz. Enquanto eles corriam atrás de narrativas, a gente voltava para o produto. E, em pouco tempo, os clientes começaram a perceber. Na semana seguinte, a mudança começou a ganhar forma. Discreta, mas irreversível. O primeiro sinal veio de uma cliente antiga, uma diretora de TI de uma empresa de logística que usava nossa plataforma desde os primórdios. Ela me mandou uma mensagem direta. Luiz, fiquei sabendo. Se você estiver de volta, me avisa. A gente confia em você. Não nesses meninos de terno. Respondi com um link privado. Um ambiente de teste, limpo, leve, funcional. A essência do produto como deveria ser. Em menos de 2 horas, recebi outro e-mail. A gente migra com vocês. Só diz quando. E esse foi só o começo. Em 3 dias, mais de 20 empresas pediram acesso ao ambiente original. Não por marketing, por confiança. Eles não queriam mais apresentações com slides brilhantes. Queriam o sistema que funcionava, o suporte que resolvia, as pessoas que sabiam o que faziam. Do outro lado, a nova diretoria ainda tentava entender o que havia acontecido. Os advogados brigavam com a cláusula, tentando alegar má-fé, vício de contrato, até tentativa de golpe. Nada colava. Tudo estava assinado, registrado e homologado. E enquanto eles perdiam tempo procurando culpados, o mercado já tinha escolhido um lado. Mas o momento que selou tudo veio numa reunião de conselho. Não fui convidado, claro, mas um dos conselheiros, que me respeitava desde o início, me ligou logo depois. Eles não sabem o que fazer, não entendem o produto, não confiam na equipe, perderam os clientes,
E agora estão com medo de você. Medo de quê? De que você queira vingança. Ri. Eu não quero vingança. Eu quero coerência. E desliguei. Na mesma noite, publiquei uma nota simples no meu perfil profissional. Estamos reativando a plataforma original, com o time que construiu tudo do zero. Quem quiser seguir com a gente, será bem-vindo. Sem promessas, só entrega. Foi como acender um fósforo em sala fechada. Em 24 horas, recebemos mais de 300 mensagens. Gente que queria voltar, gente que queria trabalhar, gente que só queria dizer obrigado. E aí, entendi que o verdadeiro valor não estava na marca, estava na cultura, na forma, na confiança. Dias depois, recebi uma intimação. A antiga empresa, agora em ruínas, queria negociar. Propunham um acordo de transição, tentando manter parte do sistema antigo funcionando enquanto alinhavam expectativas com o mercado. Recusei, sem ressentimento, sem briga, apenas com um e-mail. Vocês já fizeram suas escolhas. Agora, deixem que o mercado faça as dele. Na prática, a empresa implodiu em silêncio. Um a um, os gestores foram saindo. Os fundos retiraram apoio. A estrutura caiu de dentro para fora, sem barulho, porque não havia nada real para sustentar. Enquanto isso, a gente crescia. Não como antes, não com pressa, mas com propósito. E pela primeira vez em muito tempo, voltei a sentir orgulho ao abrir o painel do sistema e ver os dados rodando. Não pelos números, mas porque cada linha de código ali fazia sentido. No mês seguinte, o que restava da antiga empresa se tornou sombra. A página institucional saiu do ar por manutenção técnica. O LinkedIn deles virou um campo minado de comentários apagados e atualizações vagas. E os poucos funcionários que restavam começaram a enviar mensagens em privado, buscando recolocação. Muitos deles eu reconhecia. Bons profissionais, gente que tentou fazer o certo, mas foi esmagada pela estrutura. Comecei a chamá-los de volta, um a um, sem promessas, sem discurso. A gente vai fazer diferente, eu dizia, mas vai fazer direito. E eles voltavam, porque sabiam que ali, pelo menos, o trabalho teria propósito. Enquanto isso, no lado de lá, os executivos sobreviventes tentavam vender o que já não existia. Fizeram um evento digital anunciando um reposicionamento de marca. Eu assisti por curiosidade. Slides genéricos, palavras sem substância, rostos tensos. Nenhuma menção ao produto real. Nenhuma resposta direta sobre o que havia acontecido. No final da transmissão, alguém nos bastidores esqueceu o microfone aberto. Uma voz, talvez do diretor de marketing, murmurou: "Eles já levaram tudo. A gente só tá fingindo." Fechei a janela do navegador. Aquilo não me dava prazer. Me dava clareza. Quem constrói de verdade não precisa provar nada. Só continuar. Na semana seguinte, recebemos um convite para participar de um grande edital governamental. Sistema Nacional de Gestão Logística. Um contrato que antes seria direcionado automaticamente à minha antiga empresa. Agora estava aberto. O edital pedia, entre outras exigências, histórico comprovado de desempenho, equipe técnica, original e autonomia tecnológica. 3 requisitos. Os 3 estavam conosco. Enviei a proposta com a mesma equipe que um dia trabalhou na sala improvisada da nossa antiga casa. Agora, mais maduros, mais alinhados, com menos ego e mais estratégia. Na manhã da entrega, recebi um e-mail de um ex-sócio, aquele que, anos atrás, havia incentivado minha saída. A mensagem era curta: "Você venceu. Feliz?" Olhei para a tela. Pensei por um momento. Respondi: "Não é sobre vencer, é sobre fazer valer." E arquivei. Na tarde daquele mesmo dia, recebi a confirmação. A proposta havia sido aprovada em fase preliminar, com nota técnica máxima. Em menos de 24 horas,
A equipe do edital pediu reunião. Queriam conhecer pessoalmente o time por trás da solução. Chegamos com calma. Sem terno, sem discurso ensaiado. Levamos laptops, cadernos e um print do código original, aquele da primeira versão. Durante a reunião, um dos avaliadores olhou para mim e disse: "Por que vocês? Por que agora?" Respirei fundo. Não ensaiei nada. Porque nunca foi sobre vender. Sempre foi sobre resolver. Silêncio. E então, um aceno. Uma troca de olhares entre eles. E a frase que selou tudo. A gente precisa disso. Não de promessas, de estrutura real. Saímos da sala e no corredor encontrei uma antiga gerente de contratos da empresa anterior. Ela estava com a equipe do governo agora. Me olhou surpresa. "Você voltou mesmo?" "Não, só parei de sair." Ela sorriu. Um pouco triste, um pouco admirada. E naquele instante, eu soube. Nada precisava ser dito. O que foi construído já falava por si. O contrato foi oficializado em 3 semanas. Assinado, selado e publicado no Diário Oficial. Atlas 2.0. Como alguns começaram a chamar. Embora a gente nunca usasse esse nome por aqui. Para nós, era só continuidade. Trabalho que segue. Com o novo projeto em mãos, alugamos um galpão antigo no interior de Minas, reformado com o essencial: rede estável, luz natural e uma cozinha decente. Gente boa trabalha melhor onde é tratada como gente. A equipe cresceu devagar. Não contratamos por currículo, contratamos por alinhamento. Se a pessoa entendia o porquê antes do como, ela ficava. Se vinha com ego demais, não passava da primeira semana. Simples assim. No primeiro mês de operação, já tínhamos entregado 2 módulos e recebido nota máxima em testes de estresse. Nenhum atraso, nenhum retrabalho, nenhuma desculpa. Enquanto isso, a antiga empresa saiu do radar. Pararam de postar, de falar, de tentar. O que restava da equipe executiva evaporou. Os investidores assumiram o prejuízo em silêncio. A marca foi comprada por uma holding obscura, que até agora não fez nada com ela. Mas o mercado lembrava. Recebi convites para entrevistas, podcasts, artigos de opinião. Recusei todos. Não era hora de virar personagem. Ainda havia muito a entregar. Até que, um dia, chegou um convite diferente. Uma conferência nacional sobre inovação e cultura empresarial. Auditório grande, público técnico, nada de tapete vermelho. Me chamaram para encerrar o evento com uma fala curta sobre reconstrução. Aceitei. Na noite anterior, escrevi meu discurso numa folha de caderno. Nada ensaiado. Só verdade. Quando subi ao palco, o auditório estava cheio. Luz direta no rosto. Silêncio atento. Quando me tiraram da empresa que fundei, disseram que meu tempo tinha passado. Que minha forma de pensar era ultrapassada. Que o produto precisava de outra linguagem. E eu, por um tempo, acreditei. Pausa. Mas aí eu vi tudo ruir, sem alarde. Porque o que sustentava aquele sistema não era só tecnologia, era cultura. E cultura não se substitui com planilhas. Algumas cabeças assentiram. Eu não voltei para me vingar. Eu voltei porque ainda havia algo real a ser feito. Tirei do bolso uma nota de R$1, plastificada, intacta. Foi isso que paguei para recuperar o que era meu. A plateia riu. Um riso contido, meio surpreso, meio cúmplice. Não porque eu quisesse tudo de volta, mas porque eu sabia o valor do que foi construído. E ninguém mais sabia. Mostrei a nota. Isso aqui não representa o dinheiro. Representa o contrato, a clareza, a paciência, o cálculo, a resistência silenciosa. Aplausos. Se tem uma coisa que aprendi nesses anos, é que às vezes a melhor resposta não é gritar, é esperar, observar, e quando o tempo certo chega, agir. Com precisão.
Fechei o discurso com um agradecimento simples. Obrigado por ouvirem e por entenderem que, no fim, não se trata de heróis, se trata de estruturas. Saí do palco em silêncio. Do lado de fora, algumas pessoas me esperaram para cumprimentar. Outras só sorriram de longe. Eu voltei para o hotel, tirei a credencial, deixei a nota de R$ 1 sobre a mesa de cabeceira e dormi. Pela primeira vez em anos, dormi como alguém que não devia mais nada a ninguém. Com o projeto avançando e a equipe estável, comecei a sentir algo que há muito tempo não me visitava: leveza. Não era paz, ainda havia pressão, prazos, decisões difíceis, mas havia uma estrutura real, funcional, feita por gente que entendia o que estava fazendo. Um sistema que não dependia do meu humor, da vaidade de ninguém, nem de jogos de poder. Era autonomia. E autonomia, para mim, sempre foi sinônimo de liberdade. Nas primeiras reuniões com os órgãos públicos, ficou claro. Eles estavam acostumados com burocratas, esperavam respostas vagas, prazos estendidos, desculpas disfarçadas de justificativas técnicas. O que encontraram foi o oposto: entrega antes do prazo, relatórios objetivos, protótipos funcionando. Na segunda entrega, um dos coordenadores do governo disse: "Eu não sei o que vocês fizeram, mas o clima aqui mudou. As pessoas estão começando a acreditar que dá para fazer direito." Respondi com um sorriso, porque eu sabia o que era. Era cultura. Enquanto isso, as mensagens de ex-colaboradores continuavam chegando. Alguns só queriam agradecer. Outros, pedir desculpa. Muitos, simplesmente dizer que estavam felizes por ver tudo voltar ao eixo. Um deles, ex-gerente de produto, que havia apoiado a nova gestão na época, escreveu: "Na hora, achei que você estava sendo orgulhoso demais. Hoje, entendo que você estava só sendo coerente. Se um dia eu puder, quero trabalhar com você de novo." Respondi no mesmo tom: "Portas abertas. Mas agora, a gente faz diferente. Aqui, ninguém sobrevive sendo só esperto. Precisa ser verdadeiro." No mesmo período, um repórter investigativo me procurou. Queria publicar uma matéria de fundo sobre o caso da cláusula de R$ 1. Já havia falado com ex-sócios, advogados, até gente do fundo que comprou a marca antiga. Queria minha versão, a oficial. Pensei, respirei e recusei. "Eu não sou a história", disse. "O que importa é o que foi construído, não o que foi tomado." Ele insistiu. Disse que era importante, que precisava dar nome aos fatos. "Então, escreva sobre o produto, sobre os resultados, sobre os dados. Eu sou só um pedreiro." Encerrei. Desligou em silêncio. Naquela mesma semana, fechamos o primeiro contrato internacional. Uma rede de transporte público em Santiago, no Chile, queria testar nosso sistema para a gestão de frota. O pedido veio por indicação de um cliente antigo, que já usava a versão atualizada aqui no Brasil. Eles não queriam palestra, queriam solução. Mandamos o protótipo em 5 dias. Funcional. Simples. Claro. E no e-mail de resposta, uma frase que me marcou: "Vocês parecem trabalhar como se ninguém estivesse olhando. Isso é raro." Li essa frase 5 vezes. Depois a escrevi num post-it e colei na parede da sala principal. Como se ninguém estivesse olhando, porque no fundo, era isso. A cultura que a gente reconstruiu não precisava de aplauso, só precisava de direção. E ali, naquele ritmo silencioso, naquela constância sem barulho, percebi que talvez essa fosse a forma mais precisa de vencer. Não gritar vitória, mas simplesmente seguir funcionando. O fim do ciclo não chegou com fanfarra, manchetes ou premiações. Chegou com uma reunião simples, num escritório sem logotipo, numa tarde comum de terça-feira. Sentamos em volta da mesa. Eu, 3 dos primeiros funcionários que voltaram comigo
e 2 representantes do governo. Eles tinham um relatório nas mãos. Grosso, detalhado, técnico. Cada página comprovava que o sistema havia superado as metas, não só em desempenho, mas em confiança. Nenhuma falha crítica, disse um deles. 0 retrabalho. Índice de satisfação do usuário final acima de 90. Isso não acontece. Nunca. Assenti. Não por arrogância, mas porque a gente sabia. A outra representante, mais jovem, folheou o relatório até a última página e olhou para mim. Você sabe que poderia cobrar o dobro, né? Mas aí a gente cobraria mais do que vale. Ela sorriu. Um daqueles sorrisos que mistura admiração e desconforto. Talvez por não saber o que fazer com alguém que não está ali para se aproveitar. E agora? Perguntou. Qual o próximo passo? Respirei fundo. Olhei para os rostos na mesa. Todos sabiam a resposta. A gente continua. No mesmo ritmo. Com o mesmo foco. Nenhuma expansão? Não agora. A gente cresce do tamanho que consegue sustentar. E nada além disso. Eles concordaram. Firmamos um novo contrato, menor, porém estratégico, e encerramos a reunião. Na saída, um dos meus me puxou de lado. Luiz, você já percebeu que a gente virou o padrão? Parei. O pensamento era simples, mas pesado. Por tanto tempo, a gente correu atrás, tentando provar valor. Ele continuou. E agora, somos o exemplo que os outros usam em apresentação. Não respondi. Apenas dei um leve tapa em seu ombro e seguimos. No fim da semana, veio o convite de uma universidade pública. Queriam que eu palestrasse num curso de sistemas avançados. Não sobre código, sobre cultura de produto. Aceitei. Dessa vez, não escrevi nada. Só subi ao palco e contei. Contei da kitnet, da casa adaptada, dos fundos de investimento, da cláusula de R$1. Contei da queda e da volta. Mas terminei com outra história. Contei do dia em que, durante uma madrugada qualquer, uma jovem da equipe mandou uma mensagem no grupo. Sistema finalizado. Cliente testando. Obrigada por confiarem em mim. Eu estava acordado, vi a notificação, sorri e não respondi, porque ali estava tudo. A nova geração com espaço real, a confiança que circulava, a ausência de hierarquia artificial, a estrutura que funcionava mesmo quando eu estava em silêncio. Fechei a fala com essa frase. O maior sinal de que você venceu é quando pode desaparecer, e tudo continua funcionando melhor do que nunca. Silêncio. Depois, aplausos contidos, respeitosos. Na saída, uma estudante me alcançou no corredor. Você acha que dá para construir algo assim hoje? Dá, respondi, mas leva tempo. E, principalmente, exige uma escolha. Você quer ser lembrado? Ou quer que o que você construiu dure? Ela ficou em silêncio. Depois, sorriu. Acho que agora entendi a diferença. E eu também. Alguns meses depois, sentei sozinho no escritório ainda vazio, antes da equipe chegar. A luz da manhã batia na parede branca, onde ainda restava o post-it antigo. Como se ninguém estivesse olhando. Sobre a mesa, o mesmo caderno onde rabisquei o primeiro modelo do sistema. Ao lado, a nota plastificada de R$1. Peguei a nota. Observei em silêncio. Não como troféu, mas como lembrete. Do tempo, da paciência, do direito. Levantei. Fui até a prateleira de madeira clara, onde guardamos as coisas simbólicas. Protótipos antigos, fotos de equipe, desenhos dos filhos dos funcionários. Coloquei a nota ali. Entre as coisas que